Deus, glória a Deus. Senhor Jesus, nosso Pai, te agradecemos por tudo, pela graça, que o Senhor continue nos ajudando, perdoando as nossas falhas, e que o Senhor possa tocar em nós com a tua palavra. Agradecemos por cada um que veio nesta noite adorar o Senhor, e por todos os que estão participando pela internet também. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém? Todos felizes? Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler um pouquinho na Bíblia. Nós estamos lendo na sequência o livro de Reis. E hoje toca nós lermos na parte 1 Reis, capítulo 7. Tá certo aí quem marcou? Aí nós vamos ler um versículo de pé, um ou dois aqui, e a gente vai continuar lendo. Graças a Deus. Obrigado. Agradecemos cada visitante, cada um que veio. Seja bem-vindo, bem-vinda. E nós estamos aqui na rua Aracaju, número 2575, setor 3, Ariquemes, Rondônia. Graças a Deus. Tá certo? Ninguém marcou não, né? Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos que o Senhor possa edificar, que o Senhor possa construir a eternidade em nós, ao que cabe a nós, a parte que cabe a nós. Salomão é um tipo do Espírito Santo. No seu reinado houve grande paz. Ele fez algo que tipifica o trabalho do Espírito Santo. E nesta noite nós rogamos que o Senhor cuide de nós. Nós queremos ser cuidados por Ti, ó Deus. Ajude a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Continuando aqui, no versículo 2. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este.
Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serrada a serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas lavradas segundo as medidas, e cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Glória a Deus. Muito bem feito, né? Trabalho muito bem elaborado, o trabalho do templo, trabalho feito pelo pessoal de Salomão. Se eu for olhar os detalhes aqui, é tudo muito bem detalhado, né? Às vezes nós é que queremos, ou vou dizer eu, né? Às vezes nós queremos fazer a coisa de qualquer maneira, mas não é. Que está um exemplo de acabamento, de cuidado, de critérios, de tudo que pode ser bem feito aqui, nesse pequeno texto, sobre a construção do templo. Graças a Deus, ou melhor, do palácio, né? Agora, o versículo 13, diversas obras para o templo. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Hirão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Há outro critério aqui, ó. Gente que sabe trabalhar, sabe fazer a coisa, né? Então era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. E esse veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Claro que ele não fez sozinho, né? Aqui ele deve ter sido o chefe, né? Sozinho é impossível. Porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados. E um fio de 12 côvados. Eu acostumei com esse troço aqui diferente. Deixa eu mudar aqui, porque... que fica pior, mas fica melhor, né? Deixa eu ver aqui. O 16. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obras de lírios no pórtico de 4 côvados. Graças a Deus, glória a Deus.
Os capitéis, pois, sobre as duas colunas estavam também defronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor. Estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou seu nome Jaquim. E levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor e de 5 côvados de alto. E um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda ao redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul. Glória a Deus. E 3 que olhavam para o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios, ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de 1,5 côvado. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada roda de 1,5 côvado. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de 0,5 côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas, lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta, fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada
pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa, e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito de cada, ao lado direito da casa para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias, e todos esses utensílios fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os catiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os pevitadores também de ouro, como também as taças e os apagadores e as bacias e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as portas da casa do templo, também de ouro. Assim acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e os utensílios pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que casa, hein? Que cuidado. Nós vamos ficar aí com essa parte da Bíblia. Eu quero ler um pouquinho na mensagem. Graças a Deus. Fomos até o 7:51, não é isso? 7:51. Se houver outra oportunidade, é o capítulo 8. Graças a Deus. Nós vamos ler na mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Nós vamos ler um pouquinho, não muito não. Começa assim. Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Trono de misericórdia. William Marion Branham, 8 de janeiro de 1961. Jeffersonville, Indiana, USA. Glória a Deus. Irmão Neville, o Senhor te abençoe. Bom dia, classe bíblica. E como estão todos se sentindo nesta manhã? Vamos dizer nesta noite, né? Todos vão entender que essa mensagem foi pregada pela manhã, mas nós estamos lendo à noite. Não vamos ficar repetindo todas as vezes para não ficar ruim demais. Ótimo, eu espero
Amém. Estamos como que foi uma espécie de um curto anúncio que tivemos que dar, que estaríamos aqui nesta manhã. Porque eu não tenho meu itinerário pronto ainda, exatamente de quando eu estaria partindo. E é que agora isso está preparado para os próximos 6 meses. Bem, então eu pensei que seria melhor que tivéssemos o culto nesta manhã, porque demorará algum tempo antes de alguma vez voltar, até onde eu saiba, talvez neste outono. E estaremos partindo agora nessa próxima semana para Belmont, Texas, onde começaremos ali embaixo na próxima semana e teremos uma reunião por cerca de 8 ou 10 dias ali, com a associação dos independentes e diferentes igrejas. Está realmente sendo patrocinado pelas igrejas do nome de Jesus lá embaixo em Belmont, Texas, onde tivemos uma grande reunião há algum tempo atrás, logo depois que esta foto foi tirada. E eu sei que eles alugaram um vagão ali eu creio que foram 27 vagões. Ou melhor, um trem com 27 vagões, vindo para a reunião em Belmont. Foi ali onde o prefeito da cidade fez uma parada, e saíram pelas ruas, e todos eles tivemos um grande momento em Belmont. E estamos retornando nessa semana que vem. E então estava antecipando para San Antônio, mas não restou tempo suficiente na volta. E vamos dali para Phoenix, Los Angeles até Long Beach, e então voltaremos, o Senhor permitindo. E voltaremos para a costa leste, de volta para Virgínia e Carolina do Sul. Voltaremos então para Bloomington, Illinois, e dali para a Escola Superior em Lanitech, na última semana de abril. Homens de negócios cristãos, e então sairei dali para a Colômbia Britânica do Norte, em direção ao Alasca, e estaremos ali até junho. E então estamos esperando ter grandes momentos. Glória a Deus. Orando então, sem investigação sobre a qual estou, por enquanto, por causa do imposto de renda, em relação à igreja aqui, se estará terminada por volta daquele tempo. Então eu poderei ir para o estrangeiro então. Se for em junho, pois será perfeito para a África. Em junho, julho e agosto na África. Então, com certeza, necessito de vossas orações. Glória a Deus, nós necessitamos das orações uns dos outros. E estamos esperando pela vinda do Senhor. Alguém está esperando pela vinda do Senhor? Graças a Deus. Esse deveria ser o nosso tema, a vinda do Senhor. Todas estas coisas estão, se esta for a vontade do Senhor. Veja, nós não sabemos. Ele poderia... Estas não são exatamente direções. Nós apenas reunimos todos os convites e oramos sobre eles. Pedimos ao Senhor para onde devemos ir. E então me pareceu bem não deixar tudo isso sobre mim mesmo. Eu deixo que outros pensem sobre isso, orem sobre isto. E então pareceu que todos nós nos sentimos guiados a ir em direção ao oeste, sul e oeste dessa vez. E então nós tínhamos convites de todos os lados. Assim simplesmente começaremos lá embaixo. O primeiro lugar que caiu no meu coração foi o Belmont ou San Antônio. Então olhamos para cima
e tínhamos convites nos 2 lugares. E solicitamos uma em Belmonte, e sendo que eles tinham 42 igrejas cooperando com os Pentecostais Unidos e assim por diante, pensamos que com um grande auditório seria melhor lhes dar cerca de 10 dias ao invés de dar 5 e 5 para cada lugar. Eu penso que se você centralizar isto assim é melhor. Então há muitas pessoas necessitadas ao redor de Belmonte e através daquela parte petrolífera do Texas ali. E então estamos esperando ter um grande tempo em Belmonte. E agora nunca tentamos ir onde há grandes centros e grandes lugares, mas tentamos seguir como o Senhor nos dirige. Nos dirige a ir. Não importa quão pequeno ou quão grande, simplesmente do modo que o Senhor estiver guiando. Agora, a qualquer tempo, Ele poderia nos dar uma chamada macedônica, e deixaríamos o campo a qualquer hora, seja para o que for que Ele nos chamar a fazer, em qualquer parte. E com certeza temos desfrutado deste tempo de companheirismo ao redor da palavra de Deus com estas boas pessoas. Espero que vocês tenham fé agora e venham para a igreja e obedeçam os ensinamentos da Bíblia através do nosso corajoso irmão aqui, o irmão Neville, o qual eu sumamente recomendo como um servo do Senhor, aprofundando mais e mais com Deus. E sou bastante feliz por isto. Glória a Deus. E a pequena igreja, eu te admoesto no nome do Senhor Jesus, para que cresça na graça de Deus. Mantenha-te firme, olhando em direção ao Calvário, o tempo todo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Tirando todas as raízes de amargura de teu coração e alma, para que Deus possa te usar a qualquer época. Se você alguma vez já sentiu de fazer algo, ou uma revelação, ou algo que veio a você estranhamente, algo te advertindo ou alguma coisa, tenha cuidado. Satanás é astuto e esperto quanto pode ser. Vem, coloque isso com a palavra de Deus e consulte seu pastor. Vem, esse é o versículo 9, agora o 10. E você encontra dons e demais coisas se movendo na igreja. E a operação destes dons. Antes que você o deixe entrar em operação e coisas assim, primeiro, sente isso pressionando o seu coração. Agora o inimigo é bastante sagaz, vê? E isso é exatamente o que rasga as igrejas em pedaços. Cada vez que um verdadeiro dom é operado erroneamente, é algo que Deus está tentando fazer, e foi realizado de forma errada. Isto simplesmente não apenas te ferirá, mas dilacerará toda a igreja. Bem? Consulte isto. Vá passando isto através da Bíblia. Então prove isto e veja se isto é Deus ou não. Apenas continue testando
E provando isto, veja se está perfeitamente correto em linha e correto com a palavra. Então você estará bem. Bem? Desde que a palavra tenha dito que isto estaria aqui, operaria de certa maneira, fique exatamente com isto. Nunca se afaste. Não importa o que os outros façam, quão real isso pareça ser. Se isso não está refletindo nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, deixe isso quieto. Não se arrisque. Estamos nos últimos dias, quando Satanás está enganando tanto quanto ele pode. Me perdoe se eu tenho tentado, me perdoe se eu tento tomar lugar de um chefe. Eu não sou nenhum chefe, mas eu sinto como vocês, mas eu sinto com vocês, como Paulo disse lá atrás em relação à sua congregação certa vez. Vocês são as gemas da minha coroa. Quando eu atravessar a terra para o outro lado e te encontrar naquela condição glorificada, eu quero que você se coloque ali brilhando como as estrelas na coroa. Glória a Deus, bem? E eu quero que você esteja ali. Eu quero estar ali. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero que você esteja ali. Eu quero estar ali. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bom demais, não é? Bom demais. Com a mensagem do irmão Brano, a gente não precisa nem ficar. A gente fica sem vergonha, né? Porque é só tocar que sai água. Sai alimento. Meu Deus do céu. Ó, que coisa. Vamos repetir isso aqui para a gente. É o versículo 12, o parágrafo 12. Me perdoe se eu tenho... Me desculpem. Me perdoe se eu tento tomar o lugar de um chefe. Eu não sou nenhum chefe. Mas eu sinto com vocês como Paulo disse lá atrás em relação à sua congregação certa vez. Vocês são as gemas da minha coroa. Quando eu atravessar a terra para o outro lado e te encontrar naquela condição glorificada, eu quero que você se coloque ali, brilhando como as estrelas na coroa. Ei, e eu quero que você esteja ali. Eu quero estar ali. Glória a Deus. Eu quero que você esteja ali. Eu quero estar ali, disse o irmão Brana. Glória a Deus. Nós preocupamos muito com as coisas terrenas, porque é o que nós estamos vendo, é? Mas quando a gente dá uma paradinha para olhar para o outro lado, o que é bom mesmo está do outro lado. O que é bom mesmo está nesse velho livro, nesta mensagem, na palavra de Deus. O que tem sentido, o que realmente vale a pena. Que nós possamos cada dia olhar para esta promessa. Que hoje nós estamos numa condição humana. Olha para você ver que coisa interessante. Olha aqui. Se você for pesar cada pedacinho aqui, é muita coisa, não é? Ó, quando eu atravessar a terra para o outro lado e te encontrar naquela condição glorificada. Porque aqui nós estamos na condição humana. Qual é a condição humana? Se você for ficar brigando com o
o humano está numa situação delicada, sempre esteve. Mas aqui o irmão Branham está falando na condição glorificada. E nós estamos caminhando para ela. Nós anelamos esta condição. E São Paulo disse na sua carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, disse, nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará os nossos corpos abatidos, para ser conforme o seu corpo glorioso. É capaz de sujeitar todas as coisas, veja. Nosso corpo abatido, tem alguém aqui que não está cansado? Tem alguém aí que não está triste? Se eu fosse fazer uma revelação nesta noite, quem é que está meio aborrecido aí? Aí eu ia ganhar minha diária bem fácil, porque tem muita gente aborrecida aí. Você está com a dor na perna. Quem é que não está com dor na perna aí? Você está com a dor na coluna agora. Tem muita gente com a dor na coluna. Está vendo? A condição humana. Agora, o irmão Branham falou da condição glorificada. Já pensou? É isso, é a promessa de Deus para cada crente. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer já está condenado. São João. Está escrito no Evangelho. O que crer e for batizado será salvo. O que não crer vai ser condenado? Não, já está condenado. A condenação é não crer na palavra de Deus. E a salvação é crer na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e pedimos que guarde-nos para a hora da tua aparição. Perdoe nossas falhas, nossos erros e que nos conduza à vida eterna. A cada um que ouve a tua palavra, Senhor, deixa as pessoas verem a mensagem, verem a tua palavra. Nós entregamos nossas vidas a ti nesta hora e cada um que veio aqui possa ser ricamente abençoado, recompensado por tua palavra, por ti, ó Deus. A todos que estão de longe ouvindo, assistindo e que no futuro ainda verão esta mensagem, possam ser abençoados, serem ajudados em todas as suas necessidades. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós nos entregamos nesta hora. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Dê glória a Deus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória. Oramos pelo Acre, pelo encontro. Pastores, começa amanhã à noite, se Deus quiser. As pessoas já estão se deslocando para lá. Deus, guarda-os, guarda todo mundo. Que o Senhor seja honrado e engrandecido mais nesse evento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda o pastor Adelfo, toda a sua equipe ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Muito bem. Graças a Deus. Podemos então ficar à vontade. Alguns já vão ficar por aqui. Às 23 horas, se Deus quiser, o carro encosta aí. Eu vou lá em casa um pouco e pretendo vir para cá na hora, um pouquinho antes. Se tem alguém que veio de outra cidade e precisar de algum apoio, nós estamos aí no que puder ser feito. Nós estamos à disposição, tá bom? E não esqueça de levar o documento, levar uma rapadura, um saquinho de farinha. Não vai assim muito com a mão banana não, viu? Uma garrafinha de água no carro. É bom. É bom. Não leva aquelas coisas que prejudicam muito o estômago. Leva aquilo que você come em uma colherada e te empazina por 3 dias. Aí você não precisa ficar comendo toda hora, vai. Você tem que escolher o alimento para a viagem, viu? Tem que escolher alimento para comer na viagem. A gente fala brincando para ficar bem fixo a mensagem, tá? Para ficar fixada a mensagem. Eu já viajei bastante de ônibus, e viagem longa de 2, 3 dias, e você vê pessoas vai comendo e comendo, daí a pouco, e o ônibus não tem janela que abre, né? Aí é um caso seríssimo. Então, se você seleciona o alimento,
você não vai ficar com fome, não vai ter problema com alimento e nem passar mal com alimentos que não é para ficar comendo em viagem. Vai comer, sei lá, cada um elege aí o seu alimento, não é? Mas é uma realidade. Então você deve selecionar, escolher aquilo que você vê que vai ser bom para você se alimentar, ficar satisfeito e não ficar lá complicando na viagem, né? Que geralmente quando a gente sai do nosso local de conforto, aí um monte de coisa aparece para incomodar a gente. Mas se você já vai com uma estratégia, já vai com alguns cuidados, você escapa melhor na viagem, tá? Então está bom, meus irmãos, Deus os abençoe. E quem quiser orar um pouquinho, ore. Quem quiser ficar aí por aí à vontade, esteja à vontade, vão em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sexta-feira tem oração, tá? Certo dia, meditando em Deus, parei, me perguntei: o que adianta o mundo inteiro eu ganhar? Se depois, quando meu tempo nesta vida terminar, não puder ao céu de glória enfim chegar, que o meu Redentor vive, eu sei que Ele ressuscitou, eu estava com Ele ali no Calvário, mas estava com Ele também na ressurreição. A vaidade desta vida um dia vai passar, e talvez meu corpo à terra chegará.